Agora a gente continua aqui pelo corredor cultural. Agora estamos sem guia e vamos conhecer aqui um pouquinho das artes, das casas que tem por aqui. Esse local aqui é recém construído, pessoal. Pelo jeito aqui era a rua, olha só, ainda conserva aqui ainda uma placa. Aqui tem várias lojinhas. Vamos dar uma passada aqui. Esse local é público, da prefeitura. Olá! Olá. A maioria das lojas estão fechadas. Algumas fotos aí de histórias, de pessoas, de lugares. Olha só. Aqui, esse tipo de dança é bem comum aqui na região do Cariri, ó, reizado. Aqui é o reizado da dona Angelina. É uma pena que está fechado pra gente não bater um papo com ela. Olha só, a maioria das lojas estão fechadas. E a gente vai continuar. Pessoal, a gente continua aqui, ó, no corredor cultural. E esse som que vocês estão ouvindo é ao vivo, pessoal. É um camarada que ele é daqui, morou muito tempo em São Paulo, aposentou e voltou. E ele toca na casa dele, ó, tá ao vivo. Ele coloca as caixas de som lá em cima no apartamento. Tá no teclado e cantando. Já tinha visto isso? E aqui a gente tá chegando no casarão. Esse aqui faz parte do casarão, a parte de fora. O casarão tá fechado por conta aí da pandemia, né? Das normas. Mas mesmo assim tem como a gente visitar nos fundos ali e conversar com alguém que trabalha aí no local. Esse casarão, ele é um museu muito importante aqui para a cidade, porque segundo que a gente já viu aí, esse local é onde tudo começou, né? Como diz ali na placa, aqui é a primeira casa da cidade, a casa de Olavo Bilac. Não sei se aqui tá falando dessa casa, mas fala sobre a casa. E vamos lá, vamos ver se a gente encontra alguém pra gente bater um papo. Aqui no casarão o que tá funcionando só é um restaurante, tem um restaurante aqui. Aqui é um local muito importante aqui, pessoal. E a gente vai ver se a gente conversa com algum administrador, com alguém aqui local. Olha só. Tá interditado. A gente não tem acesso, mas tem várias oficinas, muita coisa aí para mostrar. Isso aqui é o quintal daquela casa que a gente mostrou ali. E eles transformaram nesse local de vivência aí. E aqui o restaurante. Pessoal, a gente está aqui na Casa Grande. E agora a gente veio conversar aqui com a Heloísa, que é uma das responsáveis aqui. Ela vai se apresentar, vai falar um pouco dela, o que ela faz aqui na Casa Grande e na região, e do projeto Casa Grande, para a gente conhecer um pouco. Olá, gente. Eu me chamo Heloísa Bitu, sou arqueóloga aqui da Fundação Casa Grande, faço parte do Conselho Científico da instituição e da diretoria. E sou pesquisadora do Instituto de Arqueologia do Cariri, doutora Rosiane Lima Verde, que é esse espaço aqui que a gente está recebendo vocês, que é um espaço que de fato não parou nesse período de pandemia, né? Ele continuou funcionando de forma presencial, com um rodízio das pessoas, né? Porque essa parte do Instituto a gente trabalha com curadoria de acervos, né, da região, então por isso o trabalho não pôde parar, né? A gente teve aquela parada, né, que parou tudo realmente no país. No início, né? Isso, depois a gente criou uma espécie de rodízio em que a gente tinha os horários que a gente ia estar aqui dentro da instituição individualmente, e o outro, quando chegava, continuava, né, com o trabalho de onde o que teve anteriormente parou. Então, assim, desde o período da pandemia e com
os decretos estaduais, né, a instituição se manteve fechada, funcionando apenas de forma interna com a diretoria administrativa da casa. Mas eu sou arqueóloga pesquisadora aqui do Instituto, né, e auxilio aqui, junto com outros jovens, outras pessoas que fazem parte aqui da instituição, a formação de crianças, né, dentro da instituição, a formação para gestão, né, cultural, de acervos, e enfim. Esse é o meu trabalho que eu desenvolvo aqui na instituição. A Fundação Casa Grande é uma ONG, uma organização não governamental, que foi criada em 1992 por iniciativa de um casal de músicos chamado Alenberg Quindins e Rosiane Lima Verde. Eles iniciaram um trabalho de pesquisa sobre a etnomusicologia da região do Cariri. Então eles eram músicos e estavam interessados em entender mais sobre a paisagem sonora da região do Cariri, muito atrelada à história indígena, né? E então durante um período da década de 80, eles fizeram essa pesquisa sobre as lendas, os mitos e os sons da Chapada do Araripe. E aí eles lançaram um disco chamado A Lenda, que conta um pouco dessa trajetória de pesquisa deles. E aí, ao passo que eles foram, né, nos lugares, né, que são locais específicos aqui na Chapada do Araripe, que contém essa relação do desenvolvimento da região, do território, do ponto de vista ambiental, mas que se relaciona muito com a construção cultural dos grupos que viveram aqui. Então, quando eles tiveram acesso a esses lugares, né, através da pesquisa que eles fizeram, eles foram se deparando com os mitos e com as lendas da região. E aí, ao passo que eles iam recolhendo esse conhecimento, que eles iam cadastrando esses mitos e essas lendas, eles foram recebendo artefatos arqueológicos, né? Eles foram recebendo panelas, recebendo material lítico, né? Ou seja, ferramentas de pedra lascada, de pedra polida. E aí eles constituíram um pequeno acervo. E através desse acervo, então, o Alenberg recebeu uma casa velha, antiga de herança da família, né? Que foi, na realidade, foi a primeira casa daqui de Nova Olinda, né? Era uma casa do século XVIII que tinha sido marco de passagem dos caminhos das boiadas, né? No século XVIII, dentro do processo do ciclo do couro, né? E de expansão da cultura, né? do gado na região, nessa região que era uma região de ocupação indígena, né? Então, essa casa ela é um marco desse período histórico, né? Do Brasil. Então, os comboieiros traziam o gado do Maranhão em direção à Paraíba, e aqui, muito próximo ao rio Cariú, era um ponto de parada para esses comboieiros darem água aos animais e pernoitarem, descansarem para retomar o percurso no dia seguinte. Então foi construída uma tapera, e que inclusive é o primeiro nome dessa cidade, né? Hoje é Nova Olinda, mas anteriormente se chamava Tapera exatamente por conta disso, que virou uma tapera para abrigar os comboieiros. Um local de apoio. Exatamente. Depois virou uma casa de fazenda, e dessa casa de fazenda foi que chegou até os avós, né, de um dos fundadores, que é do Alenberg Quindins. Então ele recebeu essa casa de herança, como essa casa também era uma casa que já estava em ruínas, né, em 1992, existia, de certa forma, dentro do município, a casa abrigava, era o próprio lugar do mito e da lenda, porque era visto como uma casa mal assombrada, né, uma casa que viveram muitas famílias, tinha muitas histórias, muitos contos, né? Então, já existia um certo misticismo naquela casa em ruínas. Então, eles decidiram então que essa casa seria a casa que iria abrigar esses mitos e lendas que eles pesquisaram e reuniram durante esse período de pesquisa. E aí, eles trabalharam para a reforma da casa, a casa foi reformada e virou então o Memorial do Homem Cariri. Entendi. E aí dentro
foi colocado esse acervo, né, tanto material quanto imaterial, que constava dos mitos e lendas. E aí as crianças do município, né, começaram a frequentar o espaço, né, porque acabou modificando aquela ideia, né, chamando a atenção daquela ideia que se tinha daquela casa em ruínas. E aí foi onde teve o protagonismo, né, dos jovens, das crianças, que se identificaram com o espaço, né, com os objetos que tinha e as pessoas e foram criando um receptivo para as pessoas que vinham para cá visitar, conhecer esse material. E aí as crianças foram se organizando, recebendo as pessoas, e então surgiu um projeto de gestão, né, do patrimônio voltado para crianças. Entendi. Então as crianças hoje, eles ajudam na gestão da Casa Grande. Na realidade, eles são os atores da gestão, né? Então, todos os espaços, é claro, né? Hoje a Fundação já vai fazer 29 anos, né? 28, 29 anos, então a instituição cresceu, né? Surgiram outros espaços, né? E que foram construídos e que foram agregados, né? Como também o educandário do município, que ficava ao lado, né, da casa, depois foi agregado, e esse educandário se transformou depois num polo de laboratórios de produção, né, e de conteúdo, como a Gibiteca, a DVDteca, né. Tem rádio tudo aqui, né? Tem rádio, tem teatro. Então, na realidade, né, como os idealizadores da instituição, os fundadores, né, eles tinham, a formação deles foi dentro da arte, então eles usaram a arte como ferramenta para difundir, né, o patrimônio e difundir o conhecimento científico, né, que estava ali dentro daquela casa, né. E aí a instituição, as crianças foram chegando e foram ocupando os espaços, e aí com essa chegada, né, foi surgindo a necessidade de receptivo, né, necessidade de gestão do espaço, né, de organização, de limpeza, higienização, foi surgindo as necessidades de formação de outras crianças. Então tudo isso foram as primeiras linhas de organização e de gestão que foram surgindo através da necessidade, e as crianças foram assumindo isso, né, porque os dois, o Alenberg e a Rosiane, eles não moravam aqui em Nova Olinda, eles são de Crato. Então, eles trabalhavam lá também, então eles não ficavam a semana aqui em Nova Olinda. Aí a casa ficou mesmo sobre a gestão das crianças. Então, tem hoje diretor do museu, né, são crianças, né, tem os recepcionistas da instituição, que são crianças, os diretores dos laboratórios são crianças. Então, aqui eles aprendem a fazer eles, né, protagonizam essa gestão, e essa gestão essa formação também é feita de criança para criança. Né? Entendi. Hoje a diretoria é formada por jovens, né, e por crianças que estiveram aqui, fizeram parte daquela primeira geração de crianças que aqui chegaram. Essa pergunta que eu ia fazer. Já são quase 30 anos, né, de fundação, então tem muitas crianças que já nasceram, já são adultas, né? Sim. Aí elas seguem ajudando aqui ou vão tocar a vida normal? E isso aconteceu de algumas ficarem e continuarem até hoje, né? É interessante porque dentro desse movimento, dessa organização do museu, né, foi surgindo várias situações que fizeram com que a instituição pensasse, né, na gestão desse acervo desse lugar, pensasse na perspectiva de formação, né, dos jovens, na perspectiva de manutenção de condições de manutenção econômica, social, né, formativa desses jovens envolvidos no projeto. E a partir daí, da evolução, né, do museu, surgiu uma rede, né, de economia, surgiu uma rede de serviços atrelados ao funcionamento, né, e ao receptivo no museu. Aí surgiu as pousadas domiciliares, que são pousadas que foram criadas para receber os turistas que vinham para cá visitar o museu, e aí essas pousadas são na casa das mães, né, das crianças que são atendidas no projeto. Então isso, de certa forma, trouxe
uma renda, né, para essas famílias e uma distribuição igualitária, porque se fala no turismo, né, de base comunitária. E aí foram surgindo, né, outros serviços, né, como não só de hotelaria, mas também de restaurante, né, de cafés. E aí acabou surgindo outros projetos agregados ao projeto de patrimônio, né, que trouxe uma solidez ao projeto e condições de sobreviver até hoje. Mas tem jovens que continuam na instituição e tem outros que vão para o mundo, né? Assim, se formam aqui porque tem formação, né, técnica em arqueologia. A gente tem aqui o laboratório de arqueologia, tem o instituto, funciona com esses 3 polos, né? Nós temos o museu, o laboratório de arqueologia e a reserva técnica. Então são 3 espaços de formação técnica em arqueologia, né, em gestão de acervo, que está à disposição das crianças, né? Então aqui acontece formação de crianças nesses espaços, né, em museologia, em arqueologia, né, em gestão de acervos, e eles saem com uma formação técnica, né, e podem atuar futuramente, se assim desejarem, depois em busca de uma graduação, de uma formação acadêmica nessas áreas. Tem o Teatro Violeta Reis, Engenho de Artes Cênicas, né, que também é um laboratório de conteúdo e de formação dentro da instituição, que forma holders, forma fotógrafos, porque as crianças acompanham os espetáculos, né, forma profissionais técnicos em direção de luz, né, de som, e já tem inclusive exportado jovens, né, para os teatros do Sesc, por exemplo, né, e a necessidade de ter esse tipo de profissional, né, do teatro, né, de formação técnica nesse sentido. Então, alguns ficam, né, porque acabam... A gente teve aqui, por exemplo, jovens que cresceram aqui dentro da instituição, que hoje são responsáveis pela organização dessa questão dos roteiros turísticos, né, formado em turismo, e desenvolve trabalho de turismo responsável, turismo de base comunitária. Outro que é músico, que foi para a parte de produção, né? Então tem um negócio, né? Desenvolve um empreendedorismo, né, dentro dessa parte da cultura, atrelado a aquilo que ele aprendeu, né? Ele era músico, era um dos meninos responsáveis pela rádio, então cresceu e se desenvolveu como produtor cultural. Entendi. Né? Então é isso. E quanto aos museus orgânicos que a gente soube que tem por aqui, sim, a Casa Grande também ajuda a gerir? Na realidade, a ideia dos museus orgânicos surgiram com a ideia de gestão, né, de sustentabilidade da fundação. A fundação foi o primeiro museu orgânico, né, que era um museu dentro de uma casa, né, e que para se sustentar não havia exigência de muito recurso e de muito recurso, eu digo, todos os fins, né, humanos e de recursos financeiros. E aí então, né, como existia já um mapeamento de todo o patrimônio cultural, né, material e imaterial, né, assim, da região do Cariri, se viu então a possibilidade de criar, né, outros museus com essa mesma perspectiva que deu certo, né, expertise da fundação que deu certo, e fazer então os museus na casa dos mestres, né, de cultura ou nas oficinas, né, de mestres que ainda existem, né, no nosso território. E aí então surgiu os museus orgânicos, uma equipe da Fundação Casa Grande, né, de jovens que cresceram que se desenvolveram e cresceram nessa perspectiva, né, de gestão diferenciada, vamos dizer assim. Foi a equipe que foi responsável pela implantação desses museus, né, com o apoio do Sesc, da FEComércio. Né? Entendi. E quantos museus hoje tem e quais são? Você sabe aqui, os são mais frequentados? Olha, a proposta eram para 16 museus orgânicos, né, no território do Cariri cearense.
Mas esse número ele tem sido uma proposta que tem sido, né, tem tido um apoio, né, e tem crescido de tal forma que hoje com o dossiê, né, da proposta de candidatura da Chapada do Araripe a Patrimônio da Humanidade, se faz um trabalho de cadastramento, levantamento de toda essa riqueza, né, patrimonial no Cariri, e a tendência é que se aumente. Mas já temos né, a Fundação Casa Grande, o Museu do Mestre Expedito Celeiro, tem a Casa de Antônio Jeremias Pereira, o Museu Casa de Antônio Jeremias Pereira, que é aqui em Nova Olinda. Tem o Museu de Dona Dinha, que conta um pouco do ciclo do algodão, né, através da produção, né, uma oficina de produção de redes ainda no processo de tear antigo. Tem o Museu Orgânico do Mestre Françuli, que é em Potengi. O Museu Orgânico do Mestre Antônio Luiz, que é do Reisado de Caretas, também em Potengi. Tem o Museu Casa dos Pássaros do Sertão, que é em Potengi também, que é lá no sítio Pau Preto, que é uma reserva, né? Um cara que construiu, organizou uma reserva e que é uma reserva de proteção para os pássaros, né? E lá se tornou um local de foco de chegada, de vinda de pesquisadores do mundo inteiro, né, interessados em aves, né? Entendi. E esses pássaros são livres? São livres, e existe todo um projeto de sustentabilidade desse ambiente, né, para a manutenção das espécies ali. E se fez um museu, né, também lá dos pássaros, com as espécies. E ali já tem mais de 100 espécies diferentes, né, que é possível ver naquele espaço. Então hoje é um local de receptivo, né, para cientistas, né, de todo mundo que vem para ver, né, esses pássaros, né, estudar, né, para ter um contato com essa fauna específica aqui da região. Aí tem também o Museu dos Bacamarteiros da Paz, que é em Juazeiro do Norte, né, que é um grupo um grupo cultural, né, que tem um mestre que eles têm um grupo de bacamarteiros, né, é uma dança? É uma dança de bacamartes, né, tiro de bacamarte. Que é muito interessante também. Tem o Museu da Mestre Zulene, que é sobre a lapinha, né, na região, que fica no município do Crato. Tem o Museu Orgânico dos Irmãos Aniceto, que é um grupo, né, assim, de banda cabaçal, de pífanos, né, que tem resquícios ainda das primeiras manifestações indígenas, né, com o uso de flautas, né, de taboca. E é um grupo de músicos que vem passando essa forma de construir o instrumento, de tocar, né, de fazer as apresentações, vem passando de geração em geração. E, se não me falha a memória, já está bem na 4ª geração, né? E aí tem esse museu que traz as manifestações culturais, né, que são próprias da região do Cariri, de grupos de banda cabaçal, né, de instrumentistas de pífano. Entendi. E você sabe, agora a gente está passando esse período de pandemia, se existe alguns desses museus que estão abertos. A gente já visitou um aqui na cidade, que é do mestre aqui, do coro, o mestre Expedito Celeiro. A gente já foi ali, já bateu um papo com ele. Mas existem outros que estão funcionando ou estão fechados por conta aí da pandemia? Eu acredito que eles estão funcionando ainda em condições de, como é que eu posso dizer, de agendamento, né? Entendi. Eu acredito que sim. E aqui na Casa Grande, a gente está passando, está fechado, né? A fundação por conta do envolvimento com crianças, né? Certo. E por a vacinação ainda não está disponibilizada para crianças, e as crianças, no caso, né, a gente sabe que é um pouquinho mais complicado, difícil, né, garantir que elas vão seguir todos os protocolos, né, assim, de segurança, de né? segurança, porque criança, né, a gente sabe que tem
um certo ineditismo, né? Assim, e aí a gente ficou um pouco receoso de as crianças acabarem sendo um veículo de transmissão, né? Para as famílias delas também, né? Para as outras pessoas que estão aqui dentro da instituição. Então também o decreto, a gente tem seguido o decreto estadual à risca, então por isso como o museu trabalha, né? O foco é exatamente a criança, então por isso a gente achou prudente aguardar que mais pessoas sejam vacinadas, né? E para depois a gente retomar. Entendi. Mas aqui na instituição, por exemplo, não funciona só o museu, né? Funciona também curso de especialização em arqueologia social inclusiva, que é o mote, né? Foi a tese de dissertação da Rosiane Lima Verde, que acabou se tornando arqueóloga também, né? Que é uma das fundadoras. Isso, exatamente. Que ela ainda está nativa ou não? Ela já fez a passagem, mas deixou esse legado assim. E o esposo dela? Sim, é vivo, sim. Entendi. Dos diretores. E aí, assim, ela, né, foi uma grande pesquisadora, né, uma grande arqueóloga aqui da região do Cariri, deixou esse legado, né, assim, para o mundo, vamos dizer assim, né? E então a tese de doutorado dela acabou virando um curso, né? Que é um curso que traz, que apresenta toda essa expertise da Fundação Casa Grande de produzir ciência, né? Através de uma ciência colaborativa, né? Uma ciência cidadã, né? Que envolve a comunidade como um todo e faz com que essas pessoas, né, da própria comunidade se envolvam, né, na proteção, na conservação do acervo, né, na gestão do acervo, que elas se tornem responsáveis, né, pelo seu próprio patrimônio. Então essa tese de doutorado dela, que se chama Arqueologia Social Inclusiva, acabou virando um curso de formação, né, em Arqueologia Social Inclusiva, um curso de pós-graduação, e a gente já está na segunda turma, né? Infelizmente, por conta dessa questão da pandemia, o curso foi suspenso, porque é um curso que a gente acredita que só funciona de forma presencial, porque na verdade é uma imersão aqui dentro da instituição, né, da vivência e dos trabalhos que são desenvolvidos aqui. Então não teria a mínima possibilidade de ser um curso remoto, né? Entendi. O que a gente consegue, mesmo fechado, o que a gente consegue aqui mostrar um pouco do externo aqui da instituição, que a gente está dentro do escritório aqui agora, né? Uhum. A gente conseguiria mostrar alguma coisa, mesmo com o instituto fechado? Uhum. A fachada da instituição, né? O espaço, né? Que abriga aqui o parquinho, né? O tamanho da extensão da instituição. Aqui a gente está no laboratório de arqueologia. É um dos laboratórios que a gente pode dizer que não parou, né? Certo. Então esse laboratório ele é dividido em 3 partes aqui, né? 3 salas. Essa sala aqui é a sala de pesquisa, né? A gente tem uma pequena biblioteca específica de arqueologia, né? Dedicada à professora Maria. Dedicada à professora doutora Maria Conceição Lopes, que foi orientadora da dissertação do doutorado da Rosiane Lima Verde. A gente tem umas fotos. Essa é a Rosiane, isso. Essas fotos, na realidade, é um pouco do trabalho, né, de arqueologia social inclusiva que a instituição desenvolve. Então, trabalho de arqueologia, né, com aqui encontrando mesmo material. Isso. Aqui também, né, a doutora Rosiane Lima Verde. Que Isso aqui parece um gurnã indígena. Isso, é o que a gente chama aqui de gaçaba. As crianças participando? Isso, né? aqui era um sítio arqueológico, a gente também promove dentro da instituição a formação de crianças, né, na gestão e conservação do patrimônio. Entendi. E essa sala, então, é a sala de estudo, né, e é dedicada à orientadora do trabalho de pesquisa da Rosiane. Essa segunda sala aqui é a sala de triagem, de materiais, né? Higienização e quarentena do acervo que chega, né? Então, se faz pesquisa na região, se coleta material arqueológico, depois dos trabalhos de escavação, esse material vem para cá e ele chega aqui, então é dada entrada aqui na instituição, porque nós somos uma instituição de guarda, né? Com autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E recebemos o acervo arqueológico que é encontrado na região do Cariri. Entendi. Aí é feito todo um estudo através de quê? Do tempo
A gente estuda o material e a partir dele tenta entender um pouco sobre a organização dessas culturas, né? Dos grupos que produziram, né? Entendi. Aqui parece uma parte de uma panela, né? Isso. Que legal. Então esse material chega aqui, ele é higienizado, né? Ele passa por uma triagem, então se analisa esse material, se faz o tombe, todo esse processo de curadoria dentro do laboratório, as crianças aprendem aqui junto com a gente, né? Aqui a gente está tendo uma foto da Chapada, né? Isso. Essa parte mais baixa aqui é que região, você sabe? Aqui é o vale, eu acredito que essa imagem aqui, se não me falha a memória, é do Cariri pernambucano, né? É da parte da Chapada pernambucana. Show. E aí, continuando aqui no laboratório. Pronto, aí depois que esse material ele é higienizado, tombado, aí ele vem para cá, que é a sala de documentação. Aqui o acervo ele vai ser quantificado, ele vai ser analisado, né? Ele vai ser fotografado para compor as fichas, né? Depois ele vai ser, depois da análise, né, que compõe os relatórios de pesquisa, né, dos arqueólogos que analisam esse material, aí depois ele vai ser acondicionado, né, e armazenado, e depois ele vai para a nossa reserva técnica, que é a última sala lá, e fica, né, sendo acompanhado, né, sendo com todos os procedimentos de cuidado, de conservação dele, e fica à disposição de outros pesquisadores também. Entendi. Isso aqui é restrito, não, o visitante não tem acesso, né? E agora a gente vai aonde? Agora a gente pode ir ver as outras áreas da... Tá, essa parte toda que a gente está aqui, as crianças também acompanham? Acompanham, elas participam, inclusive. A gente tem crianças que já têm formação técnica de 10, 11, 12 anos. Essa aqui é a doutora Rosiane Lima Verde, exatamente. Foi a fundadora da instituição, e que hoje o Instituto, né? O Instituto é ligado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Regional do Cariri. Entendi. Agora aqui a gente está na parte externa. Aqui são duas casas antigas que a gente observou, né? A de lá, são Casa dois Azul. prédios históricos, né? Isso. O museu, que é aquela parte azul, né? Isso, que é a primeira casa da cidade de Nova Olinda, como eu já expliquei anteriormente. E aqui? E aqui é o educandário, né? Que foi construído, né? Muitos anos, tem toda a história dele lá. Entendi. E aí, né, era onde o pessoal estuda, praticamente a primeira escola daqui de Nova Olinda, né? Entendi. Depois esse complexo foi doado para a instituição e aqui acabou funcionando no espaço desse educandário, né? Espaço de formação, né? Laboratório de produção e de conteúdo. Entendi. Então a gente tem a gibiteca, que a gente tem um acervo, né, de gibis, de vários continentes, né? Entendi. E as crianças têm formação para produção de desenho, né? Produção de gibis, inclusive tem produções das crianças, de gibis produzidos pelas próprias crianças, né? Que passaram aqui pela instituição. Tem a biblioteca infantil, que tem um acervo, né, de literatura infanto-juvenil. Tem a biblioteca de pesquisa também, que foi originária da primeira biblioteca do pai de Allenberg, né? E a gente tem também A gente pode passar por aqui? Vamos ver se está aberto lá. E aí também nesse espaço a gente tem a Galeria de Arte Gastão Bittencourt, que é também uma espécie de... É uma ferramenta, né, que funciona como uma espécie de laboratório de formação de crianças em curadoria, né? Isso aqui é foto da fachada antiga, né? Aí aqui é dos fundos dela, né? Ou na Isso frente? é aquilo lá de cá. Entendi. Que a gente tá. Recuperação da antiga casa, né? Isso. Aí aqui é onde as crianças a gente faz formação com curadoria. Lembrando que tá fechado, você tá abrindo só pra gente poder dar uma olhada, né? Exatamente. Essa foto a gente já viu. Essa camisa é de alguém importante? A Rosiane Lima Verde. É uma exposição sobre a trajetória dela através do traje, né? O material que São as ela roupas usou. dela, o material que ela
Depois que ela usava o Entendi. trabalho Tem de quantos anos revista. que ela faleceu? Foi em 2017. Entendi. Aqui uma foto dela? Isso. Já bem... É o trabalho da a capa de revista, da Cariri Revista, né? Que legal. Trouxe ela e o trabalho de pesquisa dela. Ela era, assim, bem marcante nas vestimentas dela, né? Bem única, né? Aham. Olha Sim. só. Chapéu que ela usou naquele dia. Aqui ela e o esposo dela, que são os fundadores da instituição, Alemberg Kindins. Como eu falei, eles A roupa que são ela usou nesse músicos, dia, né? Bem legal, né? Isso. E de prêmios que ela recebeu, né? E a roupa que ela foi no prêmio. Isso, como a comenda de excelência, né? Bem legal isso aqui, né? A gente vê a foto e vê a roupa que ela usou Isso, na aí foto. onde ela defendeu, ela fez a defesa de doutorado dela, foi na Universidade de Coimbra. Legal. E tem essas imagens aí. Aqui mais uma. Isso, aí foi do prêmio Rio Mulher. Muito legal. Rio Mar. Parabéns pelo acervo, parabéns aí pelo museu Pronto, dedicado a aqui ela, gente, né? Aqui, na verdade, tá essa exposição porque foi a última que a gente fez. Mas ele funciona como um laboratório de formação para crianças, para curadoria, né? Eles aprendem como é que se expõe, a escolha, todo o processo, né, de escolha do Então isso muda. acervo. É orgânico, sempre Isso, está mudando. é orgânico, muda. Já teve várias exposições aqui da Fundação que foram montadas aqui. Teve a Namorada, foi uma exposição feita sobre a casa deles, né? Que é uma reprodução do modo de viver, né? Do caririense. E teve também a Bola, que foi uma exposição de pinturas, né? De naife do Alemberg, né? Sobre o Icasa, né? Sobre os times de futebol daqui da região. Enfim, e outras exposições também já passaram por aqui. Então lá a gente tem a sala de arte rupestre, quando a gente apresenta a arte rupestre cadastrada e conhecida aqui na região, as singularidades, né, características dessa arte rupestre. A sala de cerâmica, de arte cerâmica, que apresenta a produção cerâmica na região, né, e o desenvolvimento da produção da cerâmica. E, por último, nós temos a sala de arte lítica, que apresenta os artefatos de pedra colhidos aqui e conhecidos na região. É isso. Muito bom, muito obrigado. E aqui nos fundos foi criado o restaurante, no fundo da casa, não é isso? Exatamente. Como era já a cozinha, né? E aí, então, nasceu o restaurante da Fundação. Aí a gente tem a rádio aqui, tem a TV Casa Grande, que é o local que surge, né, os documentários. Porque aqui tem a rede comunitária, né? E tinha também o holofote, que era também do pai do Alemberg, né? Que fazia durante os finais de semana, né? Colocava música e tudo. E aí depois tem a rádio. E depois a Fundação pensou em ter o seu próprio canal, né? Mas aí acho que foi ao ar ainda um dia. Depois, como não tinha licença, né? Anatel? Veio e trancou, lacrou. E aí, Só funcionou um dia? Só funcionou um dia, né? Falta de sorte. Daqui. Aí depois surgiu a TV, e a TV para produção de documentários. Entendi. Que por conta dessa situação, os documentários produzidos pela Fundação, pelas crianças Tá da lacrado. Fundação, recebem o nome de 100 canal. Ah. Nós ficamos sem canal. Tá, mas também você não tem um canal no YouTube? Tem sim, tem um canal no YouTube. E Depois como é você que é o pode nome entrar- do canal? Sem Você sabe? canal. Sem canal? TV Casa Grande. E tem material lá, estão colocando? Tem todo o material Que legal. produzido na Fundação, né, de documentário, de matérias diversas, que as crianças mesmo produzem. Que né? legal. Fica nesse... A gente vai deixar aqui na descrição aqui o endereço para as pessoas que quiserem conhecer mais um pouco Sim. aqui da história, um pouco do trabalho. Entra lá e acesse. É isso. Aí depois da TV tem o teatro, né? Violeta Reis. E a parte da arqueologia, né? Que o laboratório... Isso que a gente mostrou. Isso que vocês conheceram. Tem a pracinha do Pierre, né? Uma exposição sobre Violeta Reis, também que foi madrinha da Fundação Casa Grande. Né? Entendi. Violeta foi uma grande mulher do Cariri, né? Foi reitora da Universidade Regional do Cariri, né?
A casa dela na França, né, de certa forma, funcionou como uma embaixada brasileira na época da ditadura militar, então ela recebeu muitos músicos, né, Entendi. que foram exilados, artistas. E a Violeta Reis, ela foi madrinha da Fundação Casa Grande, fez com que esse trabalho, esse projeto, né, com crianças, ele fosse acabar ser conhecido internacionalmente, né, e dentro do círculo de amizades que ela tinha, né, com artistas, com pessoas que incentivaram esse projeto a crescer. Muito obrigado. Isso. A gente recebeu aqui, além de conhecer o local, uma aula de história, de arqueologia, de muita coisa aqui. Muito obrigado. Nós convidamos vocês a virem aqui quando a fundação estiver funcionando normalmente com as crianças, porque é outra coisa ser recepcionado pelas crianças aqui da instituição. Entendi. E fica o convite também para quem está assistindo. Tá ok. Isso mesmo.